Explique-me lá uma coisa, eu não consigo perceber. O senhor é de esquerda ou de direita? É o quê? Onde é que se situa? Exatamente. Sou de esquerda ou de direita. É de tudo? É do centro? Sou de esquerda ou de direita. Eu sou de extremo centro. Eu prometi vinho canalizado em todas as casas portuguesas. Acha que isso é... Se isso não é feito, mesmo... o que é que não é feito? Isso é o mais urgente. Mais medidas é que promete já agora? Não sei, uma prostituta em cada canto de rua, por exemplo. Prometi Ferraris e continuo a prometer Ferraris para todos os portugueses. Prometi uma patinadora russa. Olá e bem-vindos. Hoje temos em mãos um material verdadeiramente singular. É um excerto de uma entrevista a Manuel João Vieira, na sua persona de candidato eterno à presidência. E as propostas que ele apresenta são tão fora da caixa que, bem, a caixa já nem se vê. E confesso que a primeira reação é rir e, pronto, encolher os ombros. Mas a nossa missão aqui é outra. É tentar perceber se por detrás deste teatro do absurdo todo, se existe um comentário, uma crítica. Vamos mergulhar nisto e tentar descodificar o que é que esta performance nos diz sobre a política e, claro, sobre a nossa sociedade. Já conseguiu passar as 7.500? Conseguimos passar. Quantas é que conseguiu? Quantas é que tem? Eu não lhe vou dizer porque sou muito mentiroso. Porque você não vai acreditar em mim. Eu acho que chegou à altura de Portugal estar de regresso às suas responsabilidades como aquilo que foi um abridor de caminhos para o mundo e voltar a ser grande, bonito e com estacionamento gratuito. Porque eu já estou um bocado farto da EML pessoalmente. Devíamos voltar a recolonizar Portugal. Portugal tem que ser recolonizado outra vez. E para isso eu tenho uma grande ideia para uma cidade de 10 milhões de habitantes, chamada Vieirópolis, que fica no centro do país, que vai de cá de baixo até lá de cima praticamente. 10 milhões de habitantes, em que tudo está garantido pela inteligência artificial. As pessoas têm um problema, querem qualquer coisa, carregam no botão e está resolvido. Imigração, não, porque eu, imigração, tenho uma solução muito boa. Então qual é? As pessoas que são mais escuras do que as pessoas habituais, não é? O que é que quer dizer com isso? Isto é mais claro e isto é mais escuro. As pessoas que são mais escuras vão ter uma pigmentação através de tratamento. Ou eu tenho uma ideia para um tratamento que já lhe digo. E vão ficar com uma cor igual à da maioria dos portugueses. Os mais do norte, os escandinavos, os albinos e essas pessoas do norte vão ter que escurecer a pele até ficarem com a tez dos portugueses. Agora, há 3 maneiras de fazer isso. Há através da ciência dermatológica nacional, que é muito boa, e há através da fornicação estúpida e em série, e imparável. De qualquer maneira, as pessoas ficavam todas iguais, não é? E acabavam-se. Era um bocado difícil. Mas as pessoas nunca são iguais, pois não. Porque as pessoas gostam de, não, tu és do Porto e tu és do Benfica e tu és do Sporting. Portanto, vão continuar a haver diferenças, não é? E então, como é que nós vamos eliminar essas diferenças? Vai haver só uma equipa, que é a equipa nacional. A equipa nacional é essa, que tem homens, mulheres, trans, marcianos, o que queira. E essa é a equipa de futebol que vai haver. Explique-me lá uma coisa, eu não consigo perceber. O senhor é de esquerda ou de direita? É o quê? Onde é que se situa? Exatamente. Sou de esquerda ou de direita. É de tudo? É do centro? Sou de esquerda ou de direita. Eu sou de extremo centro. Eu prometi vinho canalizado em todas as casas portuguesas. Acha que isso é... Se isso não é feito, mesmo... o que é que não é feito? Isso é o mais urgente. Mais medidas é que promete já agora? Não sei, uma prostituta em cada canto de rua, por exemplo. Prometi Ferraris e continuo a prometer Ferraris para todos os portugueses. Prometi uma patinadora russa também e dançarinos cubanos para as raparigas, mas o que eu prometo, no fundo, é amor. É amor. Amor incondicional. Por acaso, tenho no meu programa, tenho uma proibição absoluta de todas as doenças. Eu vou proibi-las. Quem tossir vai ter uma multa e quem espirrar vai para a Ilha da Madeira para cura de águas. Os bebés portugueses vão estar equipados bionicamente
com o equipamento e com um trabalho ao nível do seu ADN que os tornará perfeitos. Diga-me só uma coisa, o senhor tem uma máxima que é só desiste quando for eleito, já disse isso várias Só vezes ao longo desiste destes se anos for todos. eleito, sim. Ou seja, vai continuar a tentar concorrer até... Até talvez 2937. Quer que eu cante? Queria. Tenho narinas de cocaína, tenho artérias de heroína, tenho os pulmões feitos de haxixe. Eu sou um gajo muito fixe. Quer mais? Mais um bocadinho? Tenho pança de Foi roubar muito fixe, ou mais faz? O fígado é do capitão Haddock. Tenho cabeça de melão e hálito de cagalhão. Parte B. Gosto de ouvir cantar o hino. O meu avô era campino. Gosto de sandes de pepino e de rabinho de menino. Tenho narinas de cocaína. Tenho artérias de heroína. Tenho os pulmões feitos da xixa. Eu sou um gajo muita... Percebeu a ideia? Nós, Vieira, muito obrigada por ter estado connosco. Eu é que agradeço a mim de ter estado connosco. Muito obrigada. É a abordagem correta, porque com o Vieira, quer dizer, avaliar a viabilidade das propostas é inútil. O exercício interessante é mesmo olhar para o exagero como uma lente de aumento. Ele pega em tendências, ansiedades, clichês do discurso político e estica-os até ao ponto de ruptura. E é nessa ruptura que, por vezes, a verdade se torna visível. Vamos ver o que encontramos. Ótimo. Então vamos a isso. Ele começa com uma visão grandiosa, um slogan que é por si só uma obra de arte. Tornar Portugal novamente grande, bonito e com estacionamento gratuito. É genial. Já aqui, a mistura do épico com o prosaico é espetacular. Mas a proposta central é ainda mais radical. Ele fala em recolonizar Portugal. A minha primeira reação é... O quê? Ele está a virar a história toda de pernas para o ar. Qual pode ser o objetivo disto? É pura provocação, claro. Ele está a inverter completamente o discurso pós-colonial. Mas ao fazê-lo está a tocar num nervo muito específico. Quase numa espécie de autodepreciação nacional que por vezes emerge. Aquela ideia de que... Exato. Aquela ideia de que isto está tão mal que era preciso vir alguém de fora pôr ordem na casa. É um sentimento que existe, mas que ninguém verbaliza. Ele pega nesse tabu, grita aos quatro ventos e força-nos a confrontá-lo. E essa recolonização tem um projeto de bandeira, certo? A tal Vieirópolis, uma cidade futurista para 10 milhões de pessoas, gerida por inteligência artificial. E a descrição que ele faz do funcionamento é o que me ficou na cabeça. As pessoas têm um problema, carregam num botão e está resolvido. E aí está a primeira grande farpa. Essa ideia de Vieirópolis é uma sátira espetacular a duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, ridiculariza as promessas nacionalistas de um regresso a uma glória passada, sempre grandiosas e vagas, e por outro, e talvez mais importante hoje em dia, ataca diretamente esta fé cega na tecnologia como a solução para tudo. O chamado solucionismo tecnológico. A crença de que para cada problema social complexo, algures na Califórnia, alguém está a programar uma aplicação que o vai resolver. Exatamente. Ele pega nessa mentalidade do "there's an app for that" e aplica à confusão que é um país inteiro. Constrói esta utopia tecnológica para nos mostrar o quão ridícula e, no fundo, desumana ela seria. Quer dizer, quem é que define o que é um problema? Quem programa o botão? O que acontece a todos os problemas que não se resolvem com um simples clique, como o amor, a perda, o conflito? É interessante porque, ao mesmo tempo que parece ridículo, a promessa de carregar no botão e resolver é profundamente sedutora. No meio da burocracia, da lentidão da justiça, da complexidade dos problemas económicos, quem é que não sonha, nem que seja por um segundo, com um botão mágico? E ao expor essa sedução, ele obriga-nos a pensar no que realmente queremos dos nossos líderes e da tecnologia. Talvez queremos soluções fáceis para problemas difíceis, mesmo sabendo que não existem. Essa é a armadilha do populismo, seja ele tecnológico ou político. A promessa da simplicidade. O Vieira apenas torna essa promessa tão literal que a sua vacuidade se torna óbvia. Ele não está a oferecer uma solução. Está a mostrar-nos o absurdo da nossa própria vontade de acreditar em soluções fáceis. E partindo dessa visão de uma sociedade perfeitamente gerida por uma máquina, ele avança para as propostas sociais.
E aqui o terreno torna-se ainda mais escorregadio e provocador. Ele aborda a questão da identidade e da imigração de uma forma que me deixou genuinamente desconfortável. O plano dele é basicamente acabar com as diferenças de cor da pele. Sim, é talvez o ponto mais agressivo de toda a entrevista. A ideia de que as pessoas mais escuras fariam um tratamento para clarear a pele e as mais do norte, os escandinavos, os albinos, teriam de a escurecer, para que todos ficassem com um tom de pele uniforme. E os métodos que ele sugere são de um absurdo total. Fala de ciência dermatológica nacional ou, em alternativa, de fornificação estúpida e em série imparável. A linguagem em si é um ataque. Mas o que é que ele está a atacar aqui? É só uma piada de mau gosto ou há um alvo mais profundo? Eu acho que há. Ele está a pegar nos debates sobre identidade nacional, assimilação, integração, e levá-los à sua conclusão mais lógica e grotesca. Quando se ouvem discursos sobre a necessidade de preservar uma identidade portuguesa única, ou sobre os perigos da diluição cultural, o que é que isso significa, levado ao extremo? O Vieira responde a essa pergunta com uma imagem literal. Significa que todos temos de ser fisicamente iguais. Então, ao propor uma solução biológica, forçada, ele está a expor a brutalidade que pode estar escondida por detrás de uma linguagem política mais polida sobre identidade. Precisamente, e ele arranca a máscara da linguagem politicamente correta e mostra a cara feia que pode estar por trás. Uma vontade de apagar a diferença. É uma forma chocante de perguntar. É isto que vocês querem dizer quando falam em unidade nacional? É esta uniformidade forçada? E é tão extremo que nos obriga a recuar e a pensar nos limites desses argumentos. A própria entrevistadora, e muito bem, reage a isto dizendo que as pessoas nunca são iguais, que há outras diferenças, e dá o exemplo dos clubes de futebol. A resposta dele é seguir exatamente a mesma lógica. Sim, e esse momento é brilhante. Ele não hesita. Propõe acabar com os clubes rivais e criar apenas uma equipa nacional. E aqui há um pormenor delicioso. Ele diz que essa equipa seria totalmente inclusiva, com homens, mulheres, trans, marcianos, o que quiser. Ele está a usar a linguagem da inclusão tipicamente associada à esquerda para aniquilar uma das paixões mais tribais da sociedade portuguesa. É um golpe de mestre. É um golpe de mestre porque mostra que a lógica da uniformização pode vir de qualquer lado do espectro político. Ele não está só a satirizar a direita xenófoba, está a satirizar qualquer ideologia que, em nome de um bem maior, seja a nação, a inclusão total ou outra coisa qualquer, procure eliminar as identidades e as paixões que nos dividem, mas que também nos definem. Ele está a perguntar, o que sobra de nós se apagarmos todas as nossas lealdades, todas as nossas rivalidades? Todas as nossas diferenças. Um mundo homogéneo é um mundo interessante. Essa pergunta fica a pairar e leva-nos diretamente à identidade política dele. A jornalista, claro, faz a pergunta inevitável. O senhor é de esquerda ou de direita? E a resposta dele é um nó. Impossível de desatar. Ele primeiro diz, exatamente, sou de esquerda, direita, o que já anula a pergunta, e depois dá a sua autodefinição clássica. Eu sou de extremo centro. Extremo centro parece uma contradição em termos. Como é que se pode ser extremo e estar no centro ao mesmo tempo? É precisamente essa a beleza da coisa. É uma contradição por desenho, um oxímoro. Ele está a ridicularizar a tendência de tantos políticos modernos que fogem dos rótulos e se refugiam num centro moderado que não ofende ninguém, mas que também não significa nada. Ao adicionar a palavra extremo, ele faz explodir essa noção. É a sua forma de dizer, não me podem categorizar com as vossas etiquetas gastas, e mais do que isso, de sugerir que essas etiquetas talvez já nem façam sentido no mundo caótico em que vivemos. E essa recusa em ser classificada é acompanhada por uma avalanche de promessas que são a definição de populismo em modo caricatura. Nada de políticas de emprego ou reformas estruturais. Ele promete gratificação pura e imediata. A lista é incrível. Vinho em todas as casas portuguesas. Uma prostituta em cada canto de rua. Ferraris para todos os portugueses. Não nos podemos esquecer dos Ferraris. E os detalhes são maravilhosos. Não é só entretenimento.
É uma patinadora russa para uns e dançarinos com bandas para as raparigas. Ele tenta cobrir todo o espectro dos desejos mais básicos e hedonistas. E depois de toda esta lista de excessos materiais, a promessa final, o culminar de tudo, é o mais abstrato possível. Amor incondicional. É uma montanha russa. Se olharmos para o quadro geral, isto é uma paródia demolidora às táticas populistas. Os políticos prometem, muitas vezes, coisas que apelam aos desejos mais imediatos e emocionais dos eleitores, em vez de apresentarem planos complexos e de longo prazo. O Vieira apenas pega nessa estratégia e despeia de qualquer pretensão de seriedade. Ele leva a promessa ao seu limite lógico. Se é para prometer, por que não prometer o impossível? O luxuoso, o hedonista? Ao fazê-lo, ele expõe a distância entre o que os eleitores talvez queiram ouvir e o que é realmente possível ou, sequer, desejável para uma sociedade. Ninguém acredita que vai receber um Ferrari, mas a promessa absurda ilumina o quão ocasas podem ser as promessas mais realistas que ouvimos todos os dias. Exatamente. Ele substitui a mentira política plausível pela mentira artística e impossível. E, paradoxalmente, a mentira dele parece mais honesta. Este padrão de prometer o impossível não se fica pelos bens materiais. Sobe para um nível ainda mais fundamental. E é aqui que a sátira dele começa a ganhar contornos que fazem lembrar distopias literárias, tipo Admirável Mundo Novo. Refiro-me à sua política de saúde. Sim, a proibição absoluta de todas as doenças. É uma ideia de uma simplicidade totalitária. Não se combate a doença, não se investiga a cura. Simplesmente torna-se ilegal por decreto. E há penalizações. Quem tossir vai ter uma multa. E a minha favorita, quem espirrar vai para a Ilha da Madeira para cura d'águas. É uma espécie de exílio sanitário por causa de uma constipação. Mas a visão dele vai ainda mais longe, chega à própria criação da vida. Ele propõe que os bebés portugueses sejam equipados bionicamente e que o seu ADN seja modificado para se tornarem perfeitos. Isto é tirado diretamente de um livro de ficção científica. É uma crítica muito clara à nossa obsessão cultural com a perfeição, não é? A ideia de que podemos e devemos eliminar qualquer falha, qualquer vulnerabilidade humana. Sem dúvida, é a obsessão pelo controle total sobre a biologia, sobre a condição humana. O grande mito da modernidade é que podemos erradicar o sofrimento e a imperfeição através da tecnologia e da vontade política. O Vieira pega nesse mito e mostra-nos o seu lado mais autoritário e ridículo. Numa sociedade que proíbe espirros e modifica bebés para serem perfeitos, o que é que se perde? Perde-se a humanidade. E é, neste momento, o clímax da sua visão de uma sociedade perfeita, controlada, homogénea e saudável, em que a entrevista dá uma volta de 180 graus. Ele delineou esta utopia asséptica e depois pergunta: quer que eu cante? E a canção que ele canta é a chave que desvenda a performance toda. A canção é a antítese de tudo o que ele acabou de propor. A letra é uma autodescrição grotesca, uma lista de falhas e vícios. Tenho narinas de cocaína, tenho artérias de heroína, tenho os pulmões feitos de haxixe. E não para aí. Tenho cabeça de melão e hálito de cagalhão. E depois ainda entra por um território de transgressão quando canta Gosto de sandes de pepino e de rabinho de menino. A justa posição com o que ele disse antes é brutal. E é aí que reside o gênio de toda a performance. Essa contradição é o coração do projeto artístico e político dele. O homem que acaba de prometer uma sociedade de bebés biónicos perfeitos e sem doenças revela-se a si mesmo como um repositório de toda a decadência, imperfeição e vício imagináveis. Então, ao contrário do político típico que se apresenta como um modelo de virtude, um salvador imaculado que nos vai guiar para a perfeição, O Vieira apresenta-se como um reflexo decrépito da própria sociedade imperfeita que ele finge querer curar. É um ato de honestidade radical dentro de uma campanha de mentiras absurdas. É como se ele estivesse a dizer: eu sou isto, sou tão disfuncional e problemático como o mundo à vossa volta. E agora, depois de me ouvirem, querem mesmo dar-me o poder para criar um mundo perfeito? desmonta completamente a figura do líder messiânico. Ele encarna o seu oposto absoluto. E para que não restem dúvidas de que tudo isto é uma performance contínua, ele reafirma a sua máxima: só desiste quando for eleito, e que tenciona concorrer talvez até 2937. A candidatura não é um meio para atingir um fim. A candidatura é a obra de arte. Exatamente. É um projeto sem fim, porque o seu objetivo não é ganhar,
mas sim continuar a existir como um espelho deformador apontado à política a sério. Bem, vamos tentar resumir o que tiramos disto tudo. Ao longo desta análise, vimos como Manuel João Vieira usa o absurdo, a sátira, e uma performance muito consciente para construir um comentário político que é, ao mesmo tempo, hilariante e profundamente sério. As propostas dele são como aqueles espelhos de feira que nos distorcem, mas que, ao fazê-lo, exageram e revelam as nossas características mais marcantes. Sim, eles expõem os clichês, as hipocrisias e a vacuidade de muito do discurso político tradicional. O valor disto não está em levar as suas propostas a sério, mas em reconhecer a seriedade das perguntas que elas levantam sobre o nosso próprio sistema. Ele força-nos a questionar os limites do debate público. Obriga-nos a pensar no que realmente procuramos num líder. Promessas vazias, mas bem embrulhadas, ou uma honestidade brutal, mesmo que venha disfarçada de loucura. E, no final, a sua candidatura perpétua, este teatro sem fim, talvez nos deixe com uma questão um pouco inquietante para refletir. Qual? Numa altura em que a realidade política por vezes parece competir com a sátira, quando as declarações e as ações de políticos sérios atingem níveis de absurdo que rivalizam com uma performance do Vieira, qual é o papel que sobra para o artista, para o comediante? Essa é a grande questão. Se a sátira se torna indistinguível da realidade, isso talvez diga menos sobre a sátira e mais sobre o estado da nossa realidade. E o que é que isto significa para a nossa democracia, para a nossa capacidade de distinguir o sério do ridículo? É uma pergunta que, de facto, vale a pena ponderar.